Ah, eu queria falar sobre uma personagem. Eu estava indeciso entre outra personagem ainda ontem à noite, mas Deus levou-me a esta personagem. Eu queria que os irmãos pudessem abrir em Daniel 6, nós vamos ler o capítulo todo e vamos meditar sobre alguns pontos que acho que são essenciais para nós enquanto filhos de Deus e todos aqueles que querem um dia conhecer a Deus. Nós estamos a falar, se eu desse um tema a esta mensagem, eu pensaria na mensagem da série do pastor Joel sobre Deus no turbilhão. E eu gostaria de pôr o tema noutro sentido: sem turbilhão não há vitória. Ou sem turbilhão não há bênção. Sem luta não há sucesso. E podia dar muitos temas, mas é por aqui que eu quero começar. Nós somos ensinados lá fora, desde novos, a evitar lutas, a evitar dificuldades. Os nossos pais capacitam-nos para quê? Para nós evitarmos problemas. Quando fores para aquela empresa, faz desta forma, faz daquela maneira, reage daquela maneira. Quando fores para a escola, tu comporta-te desta forma e desta maneira. E assim vais evitar problemas. E quando estava a ouvir a vida de Jonas na mensagem da semana passada, a ideia que me veio foi esta: sem luta não tens vitória. Sem turbilhão na tua vida, tu não vês a graça e o mover de Deus na tua vida. E nos dias de hoje, nós, como igreja, ensinamos a ser sábios, a viver neste mundo, a evitar os problemas, a não haver confronto, a não termos reações contrárias, para sermos sábios, para tentar ganhar. Para quê? Para evitar problemas, para evitar turbilhões, para evitar dificuldades. Por isso que nós não crescemos. Eu queria ler sobre Daniel 6. Daniel é uma personagem que quase toda a gente aqui conhece. E quem está em casa também conhece quem é Daniel. Daniel era um príncipe e veio no tempo da Babilónia, de um império que tomou conta de Judá. E sobre esses príncipes, a cultura, o conhecimento, gente com capacidade veio com Nabucodonosor, veio com a Babilónia. E depois veio a Médio-Persa, veio outro império. E aqui vamos falar deste rei Dário. Isto para dizer o quê? Que no primeiro contexto, Daniel já estava numa cultura que lhe era estranha, que ia lhe trazer problemas. Eu agora estou a falar para aqueles que estão a visitar o nosso país e estão a tentar encontrar futuro na sua vida aqui em Portugal. A minha palavra é que tu vais ter problemas. Vais ter lutas. Vais ter turbilhões. Porque Daniel também os teve e ele era um forasteiro. Na cultura. Mas ainda assim ele estava pronto para vir. Naquela tomada da Babilónia. Em vir estar no meio de uma cultura estranha. E diz assim no versículo 1: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Quando dano é no sentido de governar bem e de evitar problemas. Para ter uma vida mais sossegada. Para ter gente com capacidade e delegamos essa capacidade para evitar o que o rei queria era bom tempo, boa diversão, alguém que tocasse à noite. E a gente já vai ver isso. É o que nós desejamos. Ter gente fazer as coisas por nós. Para que o rei não sofresse dano.
Então o mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Portanto, sobressaiu. Deu nas vistas. Porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Em outras versões, este espírito excelente fala sobre integridade, honestidade. Se queres ter excelência, começa por aqui, pela honestidade e pela integridade. O princípio de fazer sempre bem. Mesmo que à tua volta as coisas não são feitas dessa forma. Então Daniel sobressaiu dentre os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Se queres ter problemas, tens de ter um espírito íntegro. Se não queres ter problemas neste sistema, neste mundo, faz o que a cultura te pede. Se tu não queres ter problemas na tua vida, seja onde fores, onde estiveres, na escola, no trabalho, seja onde for, não sejas íntegro. Não sejas honesto. E tens perfil para estar no mundo. Para viver conforme a linha de pensamento que se tem. E estes presidentes, estes 120, pensaram assim num plano. O que é que a gente vai fazer para apanhar este homem? Ele faz tudo certo. Ele não mente ao rei, ele não faz nenhuma jogada por baixo da mesa. Nós não apanhamos, às vezes certamente foi tentado, para ver se numa medida ou outra ele escorregava. Puseram-lhe se calhar uma banana. Olha, esta fatura passa ao lado, não vai ser faturada. Tu como escriturário, passa essa escritura. Para ver se a tua vida fica manchada no ato mau. E é assim que as coisas começam a tomar o pulso da nossa vida, no pormenor. Mas eles não tinham nada para apontar a Daniel. Como é que a gente vai apanhar Daniel? Já a vida dele era visível. Não conseguimos encontrar culpa alguma em Daniel, porque ele era fiel. E não se achava nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a não ser se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes homens começaram a fazer private investigations, assim umas investigações privadas. Mas como Daniel era uma pessoa de livre aberto, de nada escondia, vivia na luz, a vida dele era visível. Se queres ter problemas, tem a tua vida como um livro aberto, ou viver na luz. Mas se viveres numa cultura que te ensina, cala-te, não digas nada, entra em silêncio, sê neutro, não fazes nada, não te reveles, não digas o que pensas, e vais ver que tu passas no meio do turbilhão. Então eles fizeram um plano. Então estes presidentes, versículo 6, e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim ao rei Dário vive para sempre. Aqueles homens que gostam, não é dar graxa, mas
dar umas pasadas no orgulho de quem nos está a ouvir. No ego. Grande rei Dário, maior. Já estamos a dizer, não há mais ninguém acima de ti. Tu, que és o magnata, o maior de todos. No versículo 7, dizem assim, depois desta conversa, rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e capitães, e príncipes, e conselheiros, e governadores, concordaram em promulgar um edito real e a confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer a petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Portanto, o facto de estar sozinho vocês repararam que 120 concordaram-se, fizeram-se aqui uma junta, num propósito. Nem sempre a maioria tem razão. Quando mesmo tu te sentes sozinho, ou que és o único a pensar de forma diferente. Por isso que a pressão em juntarmos a quem é mais no pensamento, em juntar-me a quem tem mais poder, e neste caso era os 120, porque era a mesma visão, era a mesma cultura, era a mesma linha de pensamento no reino, era mais fácil na minha pressão, junta-te a eles e faz a mudança lá no meio deles. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: qual era a armadilha para Daniel? 30 dias deixar de orar. Por 30 dias deixar de buscar a Deus. De 30 dias de ter intimidade com Deus. De 30 dias de falar com aquele que ele achava que era o centro da sua vida. O próprio Deus. A minha pergunta é esta: que conselho darias a Daniel se fosse no dias de hoje? Qual era a tua resposta? Qual é o teu conselho de sabedoria que davas a Daniel? Eu vou dizer outra vez. Não era um decreto, não era um edital que era para sempre. Era só 30 dias. E aqui muda toda esta concepção. E eu cheguei a este texto por causa de uma conversa que eu estava a ter com um amigo meu. E eu sabia do decreto, mas nunca me recorreu que era só 30 dias. Não fixei nos 30 dias. Porque nos 30 dias muda toda a configuração da passagem. E vou dizer porquê. Porque nos dias 2, a sabedoria entrou humana pela igreja adentro e dizíamos assim: Daniel, vamos lá ser sábio. Ser sábio. Só 30 dias. Não deixas de ter Deus. Fechas as janelas, ninguém vê. Continuas a ter a tua intimidade com Deus. Só por 30 dias. E continuas a cá viver, porque nós vamos ver qual era a recompensa para quem infringisse esta lei. O que está aqui em causa é a morte. Não menos do que isto. Não menos do que isto. Ser sábio. Tens que fazer umas cedências. Não te preocupes. Mais vale-te ter vivo do que te perder só por 30 dias. Cede lá na empresa. Cede aqui. Cede acolá. Ser sábio. Penetra. Deixa-te lá no meio. Mais vale ter-te a ti lá no meio do que perder-te a ti. Por 30 dias. Não vais ser radical. O que é que lhe dirias? Este era um rapaz que tinha dito, desde que mudou de cultura, disse esta frase, propôs no coração dele, não me contaminar com as coisas do rei. Inclusive a comida. No Novo Testamento nós temos Paulo a dizer, olha, nós podemos comer de tudo.
Porque se foi Deus que criou, antes de ser dedicado seja a quem for, tu podes comer. Ainda assim, na divergência, Deus honra um e o outro. Porque quer uma e quer outra era para agradar e fazer a vontade do Pai. Porque Paulo queria penetrar para ganhar pessoas para levar a Cristo e tinha maturidade para passar por estes problemas. Mas Daniel propôs-se de maneira diferente. Eu não vou me contaminar, eu não me quero contaminar, que isto pode me levar a outras coisas que eu não quero. E antes que me leve, não tenho nada contra, não faço guerra para, quem quiser seguir os seus deuses seguem, mas eu vou seguir o meu Deus que vem de Judá. E Deus honrou. Daniel, vais perder a tua vida por causa de 30 dias? Deixa-me dizer uma coisa. Agora que nós sabemos o final da história, que nós vamos ler o texto até o final, a maior parte das pessoas que eu fiz esta pergunta diriam, eu diria a mesma coisa, fazia a mesma coisa. Daniel. E que daria o mesmo conselho, continua a buscar a Deus. Nós dizíamos porque sabemos a história e o final dela. Porque se fôssemos honestos, diríamos, Daniel, fecha os olhos por causa de 30 dias. Mas sabem qual era o princípio que vocês iam aprender? É este. Que na sabedoria humana tu não tens resultados. E a igreja está cheia de muita sabedoria humana. Na sabedoria humana tu não ias ter resultado. Se Daniel tivesse ouvido este conselho, não havia avivamento no tempo de Dário. Sabem porque não há avivamento no meio da igreja, do seu povo? É porque não há muito do poder de Deus e da sabedoria de Deus, porque há muito mais sabedoria do homem. 30 dias. Por 30 dias. Você sabe, Daniel. Você sabe. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes e conselhos, governadores, concordaram em promulgar um edito real, portanto, editorial. Portanto, é como o nosso Diário da República. Confirmar a proibição de qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição, qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti. E às vezes nós andamos atrás do orgulho dos homens e do ego dos homens e agradar aos homens. Nas igrejas, nas empresas, em todo lugar. O rei seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos persas, e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Um homem na carne toma uma decisão que vai contra o seu coração. Quantas vezes tomamos decisões que, de forma leviana, e que depois nós vamos ter remorso ou vamos ter falta de paz? Este homem, sabem porquê que ele tomou? Porque tomou na sabedoria humana e deixou-se ser influenciado. Nós, igreja, somos muitas vezes influenciados, ainda que vivemos em remorsos. O que é o remorso? É a acusação dentro de ti de alguma coisa que tu fizeste e que te tira a paz. E que te tira a paz. E vocês vão ver porque é que eu estou a falar de Dário. Porque é às vezes a nossa postura enquanto igreja, deixamos influenciar, não pela palavra, não por Deus, não por aquelas pessoas até que estão à tua volta e que querem que tu faças o percurso e o caminho que Deus quer para a tua vida. E decidimos na base ou da nossa carne ou dos influenciadores dos 120, que às vezes nem têm nada a ver com Deus, e vamos atrás deles. Nas empresas, no trabalho, nas escolas, onde nós andamos. Sabem porquê? Porque Dário não sabia qual era o alvo destes 120, o que estava por trás desta lei.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, para o lado mais visível. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Primeiro ponto. Daniel era influenciável. Perdeu tempo a pensar, vou orar, não vou orar. Ele leu o edito. Portanto, ele sabia da lei, sabia das consequências. Ele perdeu tempo. Agora, devo orar, não devo orar. Como é que é, Senhor? Ouça, quando nós sabemos que estamos na direção e no propósito e na vontade de Deus, tu não tens que orar sobre esse assunto. Tens é continuar com a tua vida normal. O que ele fez, de uma forma fluidez, uma coisa normal. Entrou em casa, olha o meu tempo de oração e orei. E mais, da mesma forma, com as janelas abertas. Porquê as janelas abertas? Porquê é que não fechamos as janelas, ao menos? Porque ele não se quis esconder. Ele não teve vergonha da sua fé. Ele sabia quem queria. E nós muitas vezes queremos esconder esta intimidade. Onde nós estamos? Fechamos as janelas. Ninguém sabe que eu sou cristão. Lá na igreja. Eu tive uma vez um caso, eu vou contar-me. Eu estava no início da escola e evangelizava com aquele ímpeto de jovem, e eu andei meses a falar com 2 moças e um rapaz que eu tinha um grupo de trabalho, falava de Jesus, não sei o quê, e no final de um ano, uma delas disse que frequentava uma igreja. Uau! Obrigado, estou sozinho. Sabem porquê? Porque nós não mexemos a nossa intimidade. Chama-la. Olha, eu falo com Deus. Olha, eu oro publicamente quando estou a comer. Ou oro quando Ele mostra a minha fé e mostra quem creio. Fechamos as janelas. Ainda para mais virada para o inimigo. Para toda a gente ver. De frente. Eu acho que nós continuaríamos a dizer: Daniel, não estás a bater bem. Não estás a ver bem o filme. Esta coisa é exagerada. Estás a pôr Deus à prova. Estás-te a pôr a jeito. Quer dizer, estás a revelar-te a intimidade. Uma das razões que nos é ensinado, não abras a tua vida a toda a gente, é porque pode cair em mãos erradas. Atenção. Temos que fazer esta ressalva nas coisas. Ressalva, porque nem toda a gente tem maturidade para receber a tua intimidade. Mas na fé, no teu relacionamento com Deus, essa intimidade é para ser vista. Não é para fechar portas. Não é para fechar janelas. Ao ponto que mesmo até para o inimigo era visível. Deus te usa para que o teu próximo veja a tua intimidade. Não é para ver o teu conhecimento. Não é para ver o que tu és capaz de fazer ou não. Não é para ver o teu dom ou talento. É para ver a tua intimidade com Deus. A tua dependência de Deus. E só há uma forma de ver a dependência de Deus. Uma delas é a oração. Jesus disse: acharei eu fé quando eu vir na segunda vinda? Porque nesse contexto dessa parábola do juiz severo, é que ninguém clamava para que Deus operasse. Isto é, não havia oração. Portanto, a oração é um sinal de fé. Deixe de crer, deixe de orar. Então se apresentaram ao rei, claro, eles viram, é tão visível, tão próximo, janelas abertas, espiamos lá a cabeça, até ouvimos o que é que ele orou, a quem é que ele orou. Estavam próximos. E quando nós nos escondemos, agora para vocês e
para aqueles que estão nas escolas e estão na vida académica e aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão no mundo a fazer. Quando tu escondes a tua intimidade, Deus não é revelado. Se Daniel se escondesse, Deus ia ser revelado. Se Daniel se escondesse, vocês acham que Deus era revelado? É uma pergunta que eu faço. Para já, se ele se escondesse, ele não era apanhado. Se ele não era apanhado, não ia haver milagre na cova dos leões. Logo, Dário não ia ver o poder de Deus na vida de Daniel. Está feito. Versículo 11, ele deu abertura para a intimidade. E agora a minha pergunta. Em tua casa, tu abres as janelas aos teus filhos à intimidade? Agora é mais profundo. Os teus filhos veem a tua intimidade? As janelas estão abertas? Para verem o poder de Deus na vossa vida e da forma em quem vocês dependem, em quem vocês creem, em quem vocês querem seguir? Ou se lhe enchemos de princípios e preconceitos de sabedoria humana? A boa educação nunca vai fazer alguém fazer a vontade de Deus. A boa educação só vai a dar-nos comportamento. Mas marcas, mas vitórias no meio do turbilhão, só com Deus. E dá um versículo 12. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste um editorial pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões. Nesta altura, eles já estão a ceder de vitória, os inimigos. Já estão a salivar. E sabem o que é que eles devem estar a pensar? O que o mundo pensa. E que muita gente daria hoje na igreja o conselho a Daniel. Parvinho. Lá com as convicções que ele lá tem, parvinho. Tão fácil. Um homem com tanta inteligência sobressaía sobre nós. E nesta que era tão simples, o parvinho caiu. Eles já estão ali a salivar. Não assinaste um edito, portanto, versículo 12, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta é a palavra certa. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, não se pode apagar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito tanto estrangeiro, não tem nada a ver comigo, conosco. Tiveram que dar este adjetivo ou adjetivar Daniel só para fazer diferenciação. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Que desleal este homem. Daniel é um desleal. Apanhámo-lo. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado. Quando nós tomamos decisões na carne, sem sabedoria de Deus, vem o remorso. E na altura, aquilo que nos parecia bem, acabou-nos por cair sobre a cabeça. Não era esse tipo de pessoa que Dário estava à espera. Não era mesmo Daniel. Ouvindo o versículo 14. Isto é o que dá quando nós tomamos decisões por orgulho. Acabamos por entrar em remorso. Eu estou a dizer remorso de uma forma sublinhada, porque ainda não disse a palavra arrependimento. Porque o remorso é o estágio da acusação. É que desenvolve dentro de ti falta de paz. Falta de paz. Não estás bem contigo próprio. Não estás bem com aqueles que estão à tua volta. Não estás bem com a vida. Porque algo te incomoda. Ouvindo estas palavras, então o rei
de certeza que já não disse com tanta força, com tanta veemência, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Ainda pensou, vou pôr o orgulho de lado e vou ceder nesta. Até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Quantas vezes tomamos decisões nisto e acabamos no final do dia já estamos arrependidos ou estamos em remorso, porque foi na base da sabedoria humana. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas que nenhum edito ou decreto. Então agora foram à Constituição. Ora, vamos reforçar, porque ele já está aqui a tremer. E então a gente ainda vai espetar mais. Então a gente vai ainda pegar ao orgulho, como quem diz, tu vais perder a autoridade, tu vais perder a tua palavra, de quem tu és, na posição que tu tens. E então vamos mexer com as tuas emoções. Vamos te influenciar. Mas este homem era influenciável, sabe porquê? Porque ele não tinha uma referência na vida deles como tinha Daniel. É o que lhe faltava. Um rumo, um porto seguro, um farol. E eles viram que Dário estava já a tremer porque sabia do valor de Daniel e afinal era um filho que sabia que era leal e que fazia à vontade, ainda que em cultura diferente. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, portanto está na Constituição, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, ele te livrará. Por outras palavras, de uma forma mais atualizada, eu vou-vos dizer: do mesmo Deus quem tu acreditas que desrespeitaste esta lei, sabendo que estava em causa a tua morte, te vai livrar. Uau! E foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, com um anel que é um dos maiores, anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. E então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música e fugiu dele o sono. Tirou-lhe a paz. Paz tira-te o sono. Paz tira-te o apetite de comer. Paz tira-te qualquer tipo de diversão. Isso é viver sobre a acusação de remorso. E este homem teve uma possibilidade de dizer: eu vou contra isto, eu arrependo-me daquilo que eu tomei. Contra tudo, contra todos, ainda que eu perca o meu lugar. E há gente que sabe que deve fazer o bem nesta vida, e aquele que me está a ouvir, e que mesmo não tem Deus na sua vida, que vive de forma sempre neste registro de falta de paz, é que não tem rumo, não tem farol, é quem o ajude a levar a bom porto uma vida consonante àquilo que Deus deseja e à sua vontade. E anda ao sabor das influências do mundo em que nos tira a paz e acabamos em morte. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento. Nada, nenhuma diversão. Não apetece ter aqui ninguém a fazer diversão para mim. Não estou num amor para isso. O remorso é o sentimento de autocensura que é provocado na consciência de ter agido mal. Deixa-me dizer onde é que aqui Deus tem a ver com este sentimento que este homem está a viver. O que é que Deus tem em culpa ou em seu cargo por este homem estar a viver este sentimento? Há pessoas que aí me estão a ouvir. Tu estás a ver o que estás a viver, mas não tem nada a ver com Deus. Foram por tuas decisões. Escolheste a sabedoria humana do que a sabedoria do alto. Aquela que vem de Deus, que vem de Cristo. Então o rei dirigiu-se, 18, vamos para o 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com muita pressa à cova dos leões.
E aqui nós vamos ver o que vai acontecer. Deixem-me só passar aqui. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei tipo uma mola, de certeza. E sabem uma coisa? Eu acho que já na esperança da fé que já estava a trabalhar no coração dele, devido à vida de Daniel. Mas isto já sou eu a dar a minha interpretação nas entrelinhas. Este romper é para ver se ele está vivo, se Deus fez milagre, se o Deus de Daniel é mesmo verdadeiro. Já há aqui uma esperança, senão ele não saltava desta forma. Mas isto já sou eu a interpretar desta forma. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou Daniel com voz triste. E disse, disse o rei, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuadamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, que é a única safa da minha grande asneira? É assim que nós nos colocamos muitas vezes diante de Deus, nas provas, nos turbilhões. Nós vamos acabar lá. Então porquê é que não chegas a Deus em primeiro lugar? Porque se vai-me safar de Deus na última das últimas, de uma decisão errada, então porquê é que eu não cheguei primeiro a Ele? E Dário estava a dizer, olha Deus, o que ele estava a dizer em palavras para os dias de hoje para a igreja é esta. Se olha, naquela decisão errada que eu tomei e que me está a levar a esta falta de paz, a esta falta de vontade de viver e que me está a apertar tanto o coração, que Deus ao menos na última, pela sua graça, me dê a sua misericórdia e me salve de uma má decisão. A quem tu continuadamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu estou aqui a fazer umas festinhas a ele agora. Passaram a ser os meus pets, os meus animais domésticos. Irmãos, por favor, não levem leões para casa, que eles vão morder. Mesmo sendo domesticados desde novo, há sempre aquela imprevisibilidade animal. E nós temos casos disso. Então Daniel falou ao rei, o rei vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo. E fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Sabe qual era a certeza de Daniel? É que eu não fiz nada debaixo da sabedoria humana. Eu fiz debaixo da autoridade de Deus. Fiz aquilo que agradou o coração de Deus. Por isso que Ele não me achou em mim nada para me acusar. E este homem tinha a percepção de quem era e que dependia de Deus. Ele não encheu-se de galões e disse, você estás a ver, meu Deus? De certeza que ele deve ter sido com o orgulho de que Deus se manifestou na sua vida. Mas o intuito era para que toda a gente à sua volta visse que, na verdade, o Deus de Judá, o Deus de Israel, ele era um Deus verdadeiro. Até os dias de hoje. E que esse Deus veio nos resgatar através do seu Filho Cristo. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. Foi achado na vida de Daniel o mover de Deus. Sabem porquê? Porque ele só fez uma coisa, foi a obediência. Quer eu morra, quer eu viva, sei de quem pertenço. Deus tem a nossa vida está nas mãos dele. Ele só foi obediente naquele momento no quarto, com as janelas abertas, a fazer a sua vontade. Por isso que eu digo, queres evitar problemas, queres evitar o turbilhão, então foge. Faz como Jonas. Evita, ser neutro. Esconde-te.
vais ver que não vais ter muitos problemas. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou. Safei-me. Aquela sensação quando Deus move-se na última da última, depois de uma coisa que nós estávamos à espera porque merecíamos ter, e Deus nos livrou. Uau! Nós não merecemos. Mas este registro não é para ser vivido de forma constante, sempre no limite, sempre na crista, sempre no precipício. Não é para ser sistema. É para fazer o que Daniel fazia. Antes do sistema, antes do precipício, eu já sei que se eu não fizer vou lá parar. Então eu começo aqui, a fazer a obediência a Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui é que está a solução, porque ele creu no seu Deus. E ordenou o rei, versículo 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados à cova dos leões, e eles, os seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões já se apoderavam dos seus ossos. Eles esmigalharam todos os ossos. Sabe o que acontece no final da prova? Quando tu vences, o mal é derrotado. Aqueles que te queriam fazer mal acabam derrotados. Aqueles que queriam viver de longe de Deus, longe da sua presença, longe do seu conselho, longe do seu caminho, acabam derrotados. No seu orgulho. Estes homens tiveram a oportunidade de ver o milagre de Deus na vida de Daniel e dizer, afinal, Deus, da mesma forma como Dário disse, e vai dizer, este é o Deus verdadeiro. Mesmo assim, quiseram manter-se firmes no orgulho, no mal. E aí não há perdão. Versículo 25. Agora vamos passar do remorso para o arrependimento. Rei Dário, o que é que ele faz? Versículo 25, eu já estou a terminar. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Usou do seu poder, usou da sua autoridade para chegar ao maior número de pessoas, ao maior número, porque o reino, o império persa era grande. A paz vos seja multiplicada. Ele sabe o que é paz. Qual é a paz? Fazer a vontade de Deus que seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, agora eu faço com convicção um decreto. Agora é debaixo da sabedoria de Deus. Agora já não é sobre influência de mal ou de pessoas que querem fazer o mal. Mas debaixo da vontade de Deus e da sua obediência. Agora tenho prazer de fazer este edito. Orgulho, pus o orgulho de lado. Reconheço a minha fraqueza, quem eu sou, de que é que eu valo diante deste Deus de Daniel. E diz assim o seguinte, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, dos homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Isto é arrependimento. Mudança de caminho. Mudança de perspectiva. Mudança de viver noutro registro, noutro estilo de vida. Reconhecendo que o remorso só fica para a acusação. Eu preciso fazer alguma coisa. É pôr o meu orgulho de lado. Porque já estamos a falar de um súbito. Do Deus de um súbito. Não é o Deus de um rei. Vocês estão a ver? Eu sou chefe, mas a ideia do meu liderado é melhor que a minha. Isso é difícil nos dias de hoje. E sem arrependimento não há libertação. O remorso fica tipo bilha de gás, prensado, pronto a explodir. Mas quando há arrependimento, há libertação. A paz entra e a falta dela, a dor, a acusação sai. E sem turbilhão não há avivamento na tua vida. Sem provas não há avivamento na tua vida. Não há espaço para que Deus se manifeste na tua vida.
Salva e livra e opera, versículo 27. Ele salva, ele livra, ele opera, sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Vocês estão a ver que ele nunca escondeu a intimidade dele no princípio. Na graça, no poder, na manifestação dele, também não é para se esconder. Porque é impossível se esconder, porque é o próprio Deus a manifestar-se. Se tu te escondes dele, Deus também se esconde de ti. Está escrito. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, que veio a seguir, o persa. Eu queria terminar só num versículo, só para aplicar muito rapidamente, eu sei que estou-me a estender. Quem foi a pessoa no Novo Testamento que foi sempre perseguido para ser apanhado numa falha? Numa armadilha fizeram muitas para ver se ele caía lá. Quem foi tentado na sua dificuldade, no seu momento mais fraco da vida? Quem é que ficou sozinho numa sepultura e era inocente, tal como Daniel era inocente na cova? Alguém? E alguém que saiu do sepulcro vivo, venceu a morte, venceu a prova, venceu a luta. Quem? Estou a falar de Jesus Cristo. Da mesma forma, o mesmo processo de Daniel, vocês veem na vida de Cristo. Andaram atrás de Jesus sempre a ver se ele falhava em alguma coisa, para ver se havia alguma coisa do acusá-lo. Os fariseus, os religiosos, as instituições políticas. A seguir foi preso por inocência, não por fazer alguma coisa, porque não foi achado em Cristo, sendo ele o Cordeiro Imaculado, nenhuma falha para que ele morresse na cruz. Quem é que estava sepultado de forma inocente? Cristo. Daniel igual. E quem é que abriu a pedra? Tal Daniel saiu da cova dos leões intacto, venceu a morte. Houve domínio sobre a boca dos leões, que é o domínio sobre a morte, sobre o mal. Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã, é aqui que eu quero chegar. Quem me ouve, solução para a tua vida, sobre aquilo que tu vives, sobre aquilo que estás a viver, a tua vida em que tem levado a estes pontos de desespero, de falta de paz, uma vida sem sentido, sem propósito, o que ando aqui a fazer? O que é que me tem levado? Eu só tenho evitado problemas, mas eu não consigo viver de forma liberta. Entrega a tua vida a Cristo. Porque se ele venceu, tal como Daniel também teve a mão de Deus, da mesma forma Cristo, o seu filho, teve a mão do seu Pai na sua vida. Livrou, não evitou problemas a Cristo, não evitou problemas a Daniel, mas no turbilhão Deus o livrou da morte, Deus o exaltou, Deus o honrou, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Para que todos aqueles que estão à tua volta vejam que o Deus a quem tu serves, a quem tu não escondes, a quem não fechas as janelas, a esse Deus, toda a gente se deve dobrar. Então vamos ler agora, para terminar. Filipenses 2, versículo 8 a 10, eu vou ler até o 11, mas... Filipenses 2, versículo 8. E diz assim, eu tinha que ler atrás. Vamos ler a partir do 5. Eu sei que disse até o 8, mas vamos ler a partir do 5. Filipenses 2, versículo 5. E diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Cristo não fugiu aos problemas. Cristo obedeceu ao Pai. Jesus nunca escondeu a sua intimidade com Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus. Mas a si mesmo de nenhuma reputação, tomando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A minha pergunta nesta manhã, quem me está a ouvir, é o seguinte.
Tu queres chegar a Cristo pela obediência? Faz. Mas vai haver um dia, quer queiras ou quer não queiras, que vais dobrar os joelhos. É uma opção, é uma escolha. Mas, entretanto, vê os benefícios. Quem quer em Deus, que ainda que passando por tempos difíceis e que nem as compreende, nem as entende, e às vezes difíceis, no final Deus vai te honrar. E que tu sejas conhecido pelo Deus a quem serves, a Cristo Jesus, do que pelo teu nome. Amém.